Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, gentequefala.com.br, conheça nossos colunistas e colaboradores, nossa fanpage, Facebook/Programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV e também o WhatsApp 974012235, telefone que fica à sua disposição é São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Coronel Ferrarini. Prazer tê-lo aqui, Ferrarini. Prazer é todo meu. Grande abraço para você e para os nossos amigos aí. Você continua ligado à política? Continuo. Não estou deputado, mas continuo trabalhando, lutando contra as drogas, trabalhando muito. Você tem um trabalho muito bonito, muito eficiente no combate às drogas, isso que te marcou, ainda quando estava na ativa na Polícia Militar, não é? É verdade. Você sabe, esse trabalho completa 40 anos, recuperando gente, salvando vidas, tal. E esse trabalho é muito saudável e é muito interessante, porque o início dele foi para salvar um soldado que bebia 1 litro de pinga num dia só. E daquele dia, eu, em vez de expulsá-lo, era meu comandado, eu era só advogado, e eu comecei a estudar o problema do alcoolismo para não expulsá-lo, porque ele enchia o garrafão. Olha que coisa interessante. Ele pegava a viatura policial e ia na Serra da Cantareira, porque eu comandava o 5º Batalhão da Zona Norte. E ele pegava toda a pinga de macumba, que tinha nas encruzilhadas, literalmente, como eu estou falando, Sim. E punha num garrafão dentro da viatura, e ele enchia e ele bebia em casa aquela pinga. Imagina um comandante ter que expulsar o seu subordinado. Em vez de eu fazer isso, eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, falei assim: o que eu posso fazer por esse filho de Deus, além de expulsá-lo, cumprir o regulamento? E eu comecei a estudar o problema do alcoolismo. E este homem, ele fica uma semana sem beber, já tinha tido 4 internações no Hospital Militar, e a felicidade, esse homem se chama Heraldo Serpa, e outro dia eu condecorei com a medalha de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Daí eu me formei em psicologia, fiz a faculdade, e olha que maravilha, coisa gostosa de contar. É só um que ele contou. Se ele relacionar todos aqueles que se beneficiaram desse trabalho que ele realiza até hoje, a lista é extensa. Vereador Mário Covas, prazer tê-lo aqui, Covas. Prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês, acompanhar com os amigos aqui do programa Gente que Fala, uma oportunidade a gente prestar contas um pouco do mandato e da nossa atuação. Já deu para sentir o gostinho de ser presidente do Diretório Municipal do PSDB? O gostinho, sim, eu não sei se o gostinho é doce ou amargo, mas já, com certeza. Eu diria que é bastante intensa a atividade de presidente do Diretório Municipal. Sem dúvida alguma. Giovaldo de Freitas, prazer tê-lo aqui, Giovaldo. Prazer é todo meu, obrigado pelo próximo, convite. por favor. Você é diretor executivo da Willow Creek Brasil? Isso. O que é a Willow Creek Brasil? A Willow Creek Brasil representa a Willow Creek Association, que é uma organização sem fins lucrativos, sediada perto de Chicago. E nós estamos aqui no Brasil com a ideia, com o momento, provendo capacitação e treinamento na liderança para líderes, independente da área que esteja exercendo. Tem algum relacionamento com a tua atividade de pastor? Na verdade, a Willow Creek Association é ligada à igreja de Willow Creek, a igreja que já existe há 40 anos nos Estados Unidos. O seu fundador e pastor sênior, o pastor Bill Hybels, foi ele que teve a ideia, em 92, de criar essa associação para que pudesse apoiar, sustentar, suportar de alguma forma igrejas e líderes ao redor do mundo. A partir dessa ideia, desse projeto dele inicial, também
veio fazer parte a ideia de estar capacitando, trabalhando junto com líderes, independente da área de atuação que ele exerça. E a partir de 95, começou lá em Chicago, lá na igreja de Willow, a realização de um evento chamado The Global Leadership Summit, que é hoje o maior evento de capacitação de liderança do mundo, né? Existe mais de 100 países ao redor do mundo, e esse ano a ideia, pelas nossas perspectivas e expectativas, é em torno de 260 mil participantes ao redor do mundo. Não somente líderes religiosos, dos maiores segmentos, né? Porque ele não é fechado, como também do mundo corporativo, governamental, militar. Então, uma abrangência muito grande. Então, tem a ver, sim, por ser uma organização cristã, né? Advogado Pinheiro Pedro, que bom tê-lo aqui, Pinheiro. Como é que está? Tudo bom, Zé Tudo Roberto? bem, Tudo tudo bem? bem. Para mim é um prazer estar aqui com essa mesa, no jeito que fala. Olha, o assunto que está em pauta hoje na cidade de São Paulo é sobre a reprovação à gestão do prefeito Fernando Haddad. Alcançou aí seu maior nível desde o início do mandato. Eu não sei se é o maior ou o menor nível, né? Ele começou seu mandato em 2013, segundo o Datafolha, 49% dos paulistanos consideram a administração ruim ou péssima. A maior aprovação, 52%, é entre os mais pobres, e a maior rejeição, 53%, entre os mais ricos, entre as classes favorecidas. Mário Covas, Pinheiro Pedro, Giovaldo, Coronel Ferrarini. Bem, eu acho que esse resultado, ele, na realidade, está sendo até bom para o Haddad. Realmente, no meu modo de ver. Porque eu acho que algumas pessoas que deram aprovação à gestão dele, na verdade, estão dizendo ou querendo dizer que ele não está envolvido naquela bandalheira que se transformou Brasília e o PT. Então, acho que a avaliação de alguns tem essa ótica. Mas, na realidade, quando você vai analisar ele como gestor, eu acho ele muito moderno, muito interessante, com ideias para frente, etc. Só que a coisa básica, o dia a dia da cidade, o cuidar da zeladoria da cidade, ele deixa a desejar, né? Eu transito pela 9 de julho, todo dia que eu vou para a Câmara, eu passo pela 9 de julho. Durante meses, eu vi na calçada um cofre, abandonado lá, quebrado e tal. Meses. Uma árvore caída também do lado desse cofre. Ela ficou caída numa posição que não atrapalhava o fluxo de pessoas dentro de carros, porque ela estava paralelo à rua. Ela ficou tanto tempo caída que as raízes se formaram novamente. Então ela brotou de novo. Ela estava brotando na horizontal. É inacreditável o desleixo. Buraco na rua, você vê assim, todo dia tem notícias. Se gastou zero do orçamento, zero em conserto de calçadas. Aquilo que faz parte, que não aparece, não é prioridade para o governo. O que for de pintura, que mexa com a cidade, que movimente a cidade, que atrapalhe o trânsito, que atrapalhe a vida das pessoas, essas sim são prioridades no governo dele. Eu acho que daqui até a eleição, esse número deve piorar ainda mais. Ferrarini, Giovaldo, Ferrarini. Eu também vejo desta forma, porque eu acho que a pesquisa foi até generosa com ele, porque o respinga o que acontece em Brasília, o PT virou uma coisa maldita, virou uma coisa do demônio, virou desse jeito, é assim que as pessoas veem. E tudo isso aí esbarra no Haddad, mesmo, como disse o Covas, mesmo ele tendo ideias modernas, fechar Paulista é uma ideia, é uma inovação, é uma maneira de pensar, as ciclovias é uma maneira nova de pensar. E a implantação de tudo isso não deu bons resultados, Então, eu tenho a impressão que essa situação ela tende a piorar,
tende a piorar. O que o povo está esperando é, de alguma razão ou de outra, Lula na cadeia, Lula lá na cadeia. Então, se espera alguma... Então, o PT está recebendo esse respingo que é muito desagradável e é muito mal cheiroso. Por isso que tem essa pesquisa com dificuldade. Não é tanto... Ele também tem as suas falhas, lógico, todo administrador tem, mas o PT está muito carimbado como algo pernicioso, negativo, e tomara que esteja em fase final. Eu como... Você mora mais aqui ou em Willow Creek? Não, moro mais aqui. E eu estou em São Paulo desde 2006. E eu confesso que eu nunca vi essa cidade realmente tão largada como usuário, como contribuinte. E é impressionante como que nós somos penalizados. Eu sempre tenho conversado a esse respeito. Tudo bem, vai fechar a Paulista. Baseado em quê? Vamos fazer uma ciclofaixa. Baseado em quê? Eu estive há pouco tempo na Zona Leste, ali na Vila Zelina, e nós temos uma igreja ali, uma igreja batista, que realiza um dos nossos eventos, né, que nós chamamos do Summit. E o pastor daquela igreja estava me contando o que aconteceu. Eles fizeram uma ciclofaixa ao redor da igreja, né? Então é como se o pessoal ficasse dando volta ali ao redor da igreja, você não vê nenhum ciclista, né? E aquilo segue um pouco para frente, ou seja, matou o estacionamento que existia ali. E não somente a igreja foi prejudicada, como também os vizinhos foram prejudicados, porque agora se para de um lado e não se consegue transitar por ali. E então os moradores do bairro resolveram fazer um abaixo-assinado, a igreja também junto, visto tem mais de 3.000 membros aquela igreja, e contra essa ciclofaixa. E aí a ideia que se tem é que depois, quando se levar esse abaixo-assinado até a prefeitura, olha, foi a igreja que não quer a ciclofaixa, né? Então, cria-se um clima até ruim, né? Negativo. Não é que a igreja que não quer a ciclofaixa, só que da forma como foi feita, como está lá, e você não vê ninguém transitando ali naquele lugar. Então, isso que o Covas disse é verdade. O que tem de buraco nessa cidade, o que tem de lixo, de coisa disso e daquilo, agora é muito bacana, faz faixa para ônibus, né? Outro dia eu estava vendo os motoqueiros, olha que absurdo, os motoqueiros reclamando porque não tem mais a faixa, eles não conseguem passar porque fez-se faixa para o ônibus, faixa para bicicleta, o número de faixas não foi reduzido, só que se estreitou. Hoje você anda, é espelho retrovisor com espelho retrovisor batendo. E o motoqueiro passa aonde? Né? Porque eles tinham... Então, eles fazendo uma manifestação contra isso, porque eles não têm faixa mais para passar, né? O ambientalista Pinheiro Pedro, como vê a cidade, Pinheiro Pedro? Olha, o prefeito já foi objeto de críticas nossas aí já há muito tempo, né? Eu costumo chamar ele de prefeito Playmobil, né? Ele, na verdade, ele administra a cidade como quem constrói lá o Lego, Playmobil, Mecano, né, que é da nossa época, já não é mais. São brinquedinhos, né? Então, na visão Playmobil do prefeito Haddad, as crianças ficam felizes, os carrinhos têm aquelas carinhas bonitinhas, você coloca a faixa verde, amarela, vermelha, rosa, fica tudo bonitinho. Só que, na verdade, é uma visão absolutamente voltada para nós, para a mídia. Nós é que somos responsáveis pela gestão Fernando Haddad. Ele administra de costas para a população e de frente para a mídia. Todas as ações do nosso prefeito nesses anos foram performáticas, intervenções urbanas visando o impacto sobre a mídia. Ele causa discussão, causa debate. Agora, os efeitos materiais não existem. Ciclovia, você vai ali em Parelheiros, não tem. O maior lugar, o maior volume de bicicletas na cidade de São Paulo está na Zona Sul e na periferia. Lá eles usam. Não tem ciclovia lá. Ciclovia está aqui, nessa região, onde as pessoas não usam. Pinheiro, lá ninguém vê. Exatamente, não, mas ali não tem o que mídia. O Covas falou. Ali não tem mídia. A mídia
está aqui. Então, é aqui que ele vai fazer. Ou seja, ele não tem nenhum compromisso com a cidade. Isso, obviamente, vai ter um efeito gravíssimo. Nós já tivemos esse filme antes, inclusive dentro do PT, quando a prefeita resolveu abandonar a Zona Leste de São Paulo no final do governo dela, era Marta Suplicy, deixou de completar a obra da Jacupêssego para poder pegar aquela verba e aplicar nos buracos aqui na Faria Lima, cidade de Jardim. Agradou a mídia, agradou a classe média, perdeu os votos da Zona Leste. Haddad está correndo o mesmo risco. Ferrarini, ainda falando sobre a prefeitura, ações da prefeitura, a ação anti-crack da prefeitura de São Paulo. Eu não sei a tua análise sobre isso, mas parece que fez água, antes da chuva que caiu nesses dias. É verdade. O que falta, o problema da droga, o que falta é um projeto de prevenção. Se nós pegarmos porque a droga, depois que ela se instala na pessoa, a volta é muito difícil, é muito complicada e praticamente muito pouco se consegue fazer. E a gente não vê nenhum trabalho de prevenção. Falta isso nas escolas, falta isso em vários setores. E é por isso que as cracolândias estão se espalhando em São Paulo. Mas, Ferrarini, esse projeto da prefeitura de, como é que chama? Braços abertos, né, de inclusão e tudo mais, feito para essa população ali da Cracolândia. É uma tentativa, neste momento, válida para aquelas pessoas, mas não vai curar, porque droga no mundo inteiro não se tem um remédio que cure, você tem que prevenir. E como não está havendo a prevenção, está aumentando o número. Então, quer dizer, está enxugando o gelo, está enxugando o chão com a torneira aberta. Não está muito ineficiente esse trabalho e quase inútil. Tentativa válida, mas resultado inutilidade é o que está havendo com relação à prevenção às drogas na cidade de São Paulo. Me permita dizer o seguinte, sobre esse programa. Ele tem o mérito de pegar pessoas que estão numa situação absolutamente marginalizadas, morando na rua, numa condição triste, né? E muitas vezes pessoas que a origem é pessoas de posse, que têm instrução, que teriam condições, ou vêm de uma família com estrutura, etc., mas que, pela dependência, etc., acabaram naquela situação. O que fez, então? O que esse programa faz? Vamos dar condições dessa pessoa sobreviver, dar uma condição mais digna para ela morar, uma condição mais digna para ela viver, etc. Damos um trabalho para ela, um trabalho que é tranquilo, não precisa de especialização, nem nada, nem muitas horas e tal, e ela vai recebendo. Mas falta uma coisa nesse programa que parece fundamental. Moradia também tem. Moradia, a ocupação isso. daqueles espaços, daqueles prédios, hotéis ali na região central. O que falta... Tirou os hotéis da insolvência, mas... Tirou sem dúvida nenhuma. Não mas sei também se tirou, não. Mas houve uma destruição daqueles hotéis lá. Destruiu, né? Os hotéis. Mas eu acho que o que falta nesse programa... O que falta nesse programa é a contrapartida. A prefeitura faz um programa para dar assistência para esse pessoal, mas não há nenhum compromisso desse pessoal com, eventualmente, sair fora do vício. Não há. Porque, Mário Covas, o problema é que tem a recaída, nesse caso eu tenho acompanhado, as recaídas são muito constantes, são muito grandes. Eles estavam acostumados a ficar num lugar, eles mudam só de lugar e voltam para o vício. Não, perfeito, mas neste programa ele recebe o auxílio em troca do trabalho, mas não há nenhum compromisso de que ele tente deixar do vício. E era preciso, eu acho que era preciso, você ter uma premiação para essa pessoa. Bom, aquele que realmente quiser sair ou tentar sair,
a gente vai acolher. Não, é feito para todo mundo e aí essa coisa. Uns vão, outros não vão, outros pegam. Você inflaciona, na verdade, a droga, porque na medida em que tenha dinheiro público nesse troço, a droga fica mais cara. No dia que eles recebem pagamento, a droga é mais cara e tal. Enfim, e aí fica essa situação que, ao invés de resolver o problema, você vai criando mais gente lá, dependendo desse programa. Irônico, inflacionou a droga. Sem dúvida. É interessante, eu acho que isso aí tem a ver com a nossa praia aqui, digamos assim. Tem a ver com liderança. A gente percebe claramente como que a coisa é feita. Conforme a gente estava falando, com todos os outros projetos também, são feitos muito baseados em cima de mídia, o que isso faz, o retorno disso e tal. Mas não tem uma continuidade. Mas aí eu pergunto para o pastor. Eu acompanho e eu analiso muito isso há muitos anos. Esse trabalho, inclusive, de envolvimento das comunidades evangélicas nessas áreas conflagradas, que é muito positivo. Né? Por que a comunidade evangélica ainda não interferiu naquela área? Eu não vejo igreja lá, evangélica, não vejo pastor. Mas tem sim. Eu não estou vendo esse trabalho. A Igreja Batista tem um trabalho... Inclusive, o trabalho se chama Cristolândia, Isso. que até uma contrapartida com Cracolândia. O foco inicial foi aqui em São Paulo, ali naquela região. E o grande diferencial que o projeto Cristolândia, e aí eu volto a falar que tem uma liderança por trás, é bancado pelas igrejas evangélicas, muitas vezes não aparece na mídia, aparece aquelas coisas absurdas que a gente vê por aí, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas há um obstáculo do Estado em relação a isso? Porque sim, cria-se todos os obstáculos possíveis. Então, existe sim, existe ali, inclusive na região ali da Rua Aurora, tem uma igreja que chama Nova Aurora, ou seja, um novo horizonte e tudo mais. Mas o projeto Cristolândia não somente retira dá todo o apoio e retira essa pessoa marginalizada e tudo mais, esse drogado dali, como dá tudo isto, né, suporte ali, e mais no acompanhamento, nisso aqui que Ferrarini disse, de estar junto com ele. Isso é pouco reconhecido. Tem, inclusive, internação. Sim. Voluntária, não é nem aí que eu acho voluntária. importante, porque eu fico contente de saber por quê. Agora, por outro lado, eu fico muito triste de não ter conhecimento disso, porque, ao que tudo indica, está havendo algum obstáculo. É de ordem oficial. Por que isso não avança? Na verdade, é o seguinte, as igrejas evangélicas fazem tanta coisa que o Brasil não tem ideia do que acontece. Porque isso não dá mídia. O da mídia é o contrário, é o negativo e tudo mais. Já tem a própria Rede Globo, vendo, né, o segmento evangélico no Brasil, ela tem, como se diz, aberto as suas asas um pouco. Nessa novela que passou aí, tem uma série de restrições essa novela, Verdades Secretas, me parece o nome, tinha uma personagem, daquela Grazi Massaferra, me parece, que era modelo e viciou no crack e foi parar lá na Cracolândia. E pelo trabalho desse pessoal da própria Cristolândia, ela foi recuperada, ela saiu daquilo e até, né, se converteu, parece que no final lá disso, virou evangélica, né? E também voltou lá para trabalhar junto com o pessoal, vendo ex-amigos, ex-colegas dela lá e tudo mais. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha e que fica escondido, que o pessoal não vê. E nós temos uma série de dificuldades, de obstáculos com relação a isso. O que se puder criar de obstáculos, se cria. Pois é, não é de hoje. Aí que eu acho importante colocar, Coronel, pelo seguinte, não é de hoje. Esse trabalho, que é importante, de comunidades religiosas, ele é muito importante. E ele nunca foi bem visto. E não é só pelo atual governo municipal, não. Né? Porque nós sofremos intervenções desastrosas naquela área. A primeira intervenção desastrosa foi no governo Serra, né, quando se introduziu polícia ali, né, de uma maneira absurda. A nossa secretária de Justiça, na época, absolutamente transtornada, embevecida com o próprio protagonismo policialesco, expôs a Polícia Militar, essa que foi a grande verdade, expôs que a Polícia Militar não é força... Não é preparada para uma força administrativa de fiscalização, né, criou vários problemas, desgastou a segurança pública, né, e causou uma diáspora. Né? Depois veio esse programa paliativo do Haddad, que é
uma monstruosidade do ponto de vista dos efeitos. Por Mas quê? você sabe, Pinheiro, Falta esse tratamento porque falta uma razão moral. Falta uma razão moral ao programa. Esse é o problema. Pinheiro, o mundo está perdido, o mundo não sabe o que fazer com a droga. Eu lido com drogados há 40 anos. Todo tipo de droga que você possa imaginar. Eu tenho paciente milionário na acepção da palavra e perdendo tudo Não, que e é um tem. trabalho de muitos anos. Muito, né, cara? então, e o mundo não tem um remédio para isso, não tem. Você vai dando remédios, vai fazendo, não sabe. Um dos efeitos, que quando o pastor estava falando aqui, o que você, no meu trabalho, eu inicio o trabalho com uma oração, no meu trabalho. A oração, a religião, ela tem um poder muito grande com relação ao drogado. Ele substitui a droga, que é insubstituível dentro dele, dentro do cérebro dele, ele substitui por Jesus, pela oração, ele se sente completo. Eu não sou pastor, mas é fantástico o trabalho que a religião consegue fazer. Fundamental. É fundamental. É como nós estávamos dizendo, é necessário, Zé Copé, isto muito Precisa ter uma mais razão moral. Se não tiver uma razão moral, não tem programa político. Não, que e- resista. e a pro intervalo. continuidade, Um não momento pode só, eu simplesmente preciso ir, porque toda terça-feira nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre a regional, a FIPESP de Marília. Para que tipo de problema ela está desenvolvendo atividades especiais, né? Para melhor qualidade de vida, aulas de hidroginástica e várias outras atividades. Agora, especificamente, hidroginástica light. Explica para a gente, Gisele. Esse tipo de exercício, Zancopé, tem orientação principalmente para quem sofre de artrose e problemas de coluna ou no joelho. Essa atividade específica foi criada com a base em atestado médico de alunos e também pela observação de seus movimentos dentro da água, que se desenvolviam de forma lenta e descoordenada. E você pode explicar como é essa aula de hidroginástica light? Os professores, depois de verificarem as dificuldades desses alunos na execução dos movimentos, conseguiram a autorização da supervisora da regional, Mariclei Cury, e criaram uma aula que tem a sequência de exercícios leves e moderados, bem diferente da hidroginástica tradicional, que tem um ritmo mais intenso. E quais os benefícios que a hidroginástica light traz? Muitos. A água da piscina, aquecida a 33 graus, opera modificações no sistema nervoso e nas articulações, ajudando a diminuir as dores e elevando a autoestima dos alunos que conseguem praticar os movimentos tranquilamente. Mas parece que há um limite. Quantas pessoas podem participar de cada aula, Gisele? Apenas 11, e a classe já está com o número limite de alunos. Mas tem aí a possibilidade de novas turmas? As aulas com duração de 45 minutos são de segunda, quarta e sexta, das 11 ao meio-dia. Como há fila de espera, a abertura de um novo grupo já está programada para as terças e quintas, também no horário das 11 ao meio-dia. A hidroginástica light não é fisioterapia nem hidroterapia. Como o próprio nome diz, é uma aula leve com movimentos moderados. Agora, mais informações podem ser obtidas na Unidade Regional de Marília, a rua 16 de setembro, 400, bairro Prolongamento Palmital, com o professor Sérgio Augusto Silva, pelos telefones DDD 14 3422 5205, DDD 14 3413 8927, ou pelo site www.afipesp.org.br/Marília. Gisele, agradeço mais uma vez a tua gentileza, a gentileza da FIPESP com Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você está acompanhando gente que fala... Sabe. Tira a foto para o Coronel Ferrarini. Espera aí um pouquinho. O Coronel quer que tire uma foto aqui para a posteridade. Tira. Tira a hora que quer. Gente que fala pela rádio Trianon. Conosco hoje o Coronel Ferrarini, o nosso querido Coronel Ferrarini. Precisa tirar foto para o Ferrarini, mas o telefone está desligado. Tem senha, qual é a senha? Você entrou com a senha. Coloca no ar. Deve ser PM. Deve ser Polícia Militar, coisa desse jeito. Também conosco o pastor Giovaldo de Freitas, que é diretor executivo da Willow Creek Brasil, o advogado Pinheiro Pedro, ambientalista Pinheiro Pedro, e o vereador Mário Covas, presidente municipal do diretório do PSDB. Mário Covas, a Comissão da Verdade, será relator da Comissão da Verdade, entregou o relatório na Câmara Municipal. Isso. É Comissão da Verdade, Vladimir Herzog. Exato. Quando eu cheguei na Câmara, eu estou lá há 3 anos, né? Eu cheguei na Câmara e já vinha essa Comissão da Verdade, já vinha trabalhando. Só que trabalharam em 2 períodos, o período da legislatura anterior e essa nova. Quando eu cheguei lá, eu fui convidado pelo atual presidente, que foi o Natalini, o Gilberto Natalini, que é um cara, enfim, um vereador super atuante, e me convidou para fazer parte da comissão e ser o relator. E eu fui. Confesso que
eu não... Essa coisa de comissão da verdade me dá uma certa... eu tinha um certo temor de ser utilizado, ser usado para você, na verdade, olhar só sobre uma ótica, um período em que você foi muito conturbado. Por outro lado, eu acho que verdade está muito mais voltado para você ter conhecimento do que aconteceu, ante o fato de que, naquela época, você tinha censura, enfim, as notícias não chegavam com maior frequência para as pessoas. Então, eu vivi, então eu sei bem o que é isso. Eu morava em Brasília, e em Brasília eu vivia um clima em 68, bem diferente de quando meu pai, depois que foi cassado, voltamos para Santos. Em Santos, parecia que eu estava em outro país. Todo aquele fervor que acontecia em Brasília, com passeatas, etc., em Santos parecia que eu estava em outro lugar. Então, mas eu acho que Santos estava descolado, grande parte da população estava descolado do que acontecia, o que estava acontecendo no país. Então, eu acho que a Comissão da Verdade, o que ela busca é um pouco resgatar a história. Não que a história tenha sido contada de forma errônea, mas simplesmente para que alguns fatos que não vieram a público pudessem vir a público. E, a partir daí, nós fizemos um número imenso de entrevistas com um monte de pessoas de todo tipo, desde pessoas ligadas ao regime militar ou ligadas aos movimentos de esquerda, etc. Fizemos um trabalho de recuperação de todos aqueles vereadores que tiveram sido cassados por ideologia desde 1930 e não sei quanto até a época atual. E 11 vereadores desses nós restituímos simbolicamente o mandato, sendo que 2 eram integralistas, então, enfim, não tinha coloração ideológica. Mas esse trabalho todo resultou em muitos depoimentos, mas tem uma parte do trabalho que me parece o mais relevante de todos. Nós aprofundamos muito a investigação a respeito das circunstâncias da morte de Juscelino Kubitschek. E ouvimos desde o motorista do ônibus, que supostamente teria batido no carro dele, pessoal que estava dentro do ônibus, gente que estava no caminhão no sentido contrário, legistas, enfim, uma série de depoimentos. Desses depoimentos, todos de documentos, nós acabamos linkando 115 motivos, argumentos que demonstram para nós, na comissão, de que, na verdade, aquilo que historicamente se colocou como um acidente de trânsito e o Juscelino Kubitschek morreu, no nosso convencimento, não. Foi um atentado bem-sucedido que resultou na morte dele. Isso tudo está nesse documento, com fotos, enfim, relatando esses documentos, os depoimentos todos. E quem tiver interesse em ver... Vai para onde esse relatório? Não, disponível? Isso está disponível hoje na internet para quem quiser ver. Não dá para baixar por download pelo site da Câmara Municipal mesmo. Ou até tem a versão impressa que eu tenho lá no gabinete, se alguém tiver interesse em ver. Isso é disponibilizado para as pessoas. A gente está mandando para bibliotecas, para órgãos públicos, Arquivo do Estado, para que isso, em algum momento de consulta, quem queira consultar, enfim, serve como uma versão da história. Nós não temos como comprovar que foi isso, mas o nosso convencimento, diante de tantos indícios, é de que o que aconteceu foi isso. Se a gente conseguir, de alguma maneira, resgatar algo que aconteceu e que sirva de exemplo a que não venha mais a acontecer, esse era o grande objetivo dessa comissão. Pinheiro Pedro, advogado, ambientalista, revista Ambiente Legal, é isso? É isso, a revista, que, aliás, já está no terceiro ano do prêmio Chico Mendes, terceiro ano de dedicação da revista e do portal. Viu? Explica como é essa apólice para dano ambiental. Não existe. Não, existe. A apólice hoje ela começou a ser praticada pela SUSEP em 2011. Mas não existe porque, na prática, o mercado ainda não assimilou. Né?
Agora, por que começou a SUSEP, que é o órgão regulador dos seguros no Brasil, começou a ter que regulamentar essa questão? Porque as obras de infraestrutura no Brasil, principalmente a partir de 2010 para cá, elas, a partir dos contratos internacionais e de financiamento, começou-se a exigir o seguro ambiental. Mas o seguro ambiental ele é complexo. Ele exige um nível de segurança jurídica que o país ainda não tem no que tange às questões ambientais. Todo mês nós temos alguma alteração em alguma parte do país relacionada à norma ambiental. Toda hora aparece um chamado passivo oculto, algo que não estava previsto e que, de repente, começa a ser cobrado, né? Toda atividade, né, é sujeita às idas e vindas do nosso judiciário, que é contaminado pelo ativismo judicial e que, na área ambiental, isso daí parece que se torna lei, né? Então, é muito complexo você fazer um contrato, né, e, de repente, né, você ser surpreendido com valores estratosféricos para serem pagos ou cobertos. Eu não sei se é correto, mas parece que, por exemplo, numa estrada onde tomba um caminhão com suco de laranja e numa estrada onde tomba um caminhão com combustível, é diferente. Pois é, não, de repente, né, depende do nível de impacto. Não. Se tem um aquífero, o problema vai ser o mesmo. Se correu no curso d'água, se você jogar um volume enorme de suco de laranja, você vai matar peixe do mesmo jeito. Teoricamente seria isso, mas não é o que a prática diz. Não, a prática determina uma série de medidas relacionadas a qualquer transporte de produto que possa causar risco, né? Nós já temos regras de prevenção, né? O seguro, ele justamente é acionado quando as regras de prevenção, de uma forma ou de outra, falham, né? Então, mesmo assim, é necessário que haja uma certa previsão para que haja o seguro. Então, muito ainda é preciso ser compensado, estudado, analisado, com referência ao seguro ambiental. Eu temo ainda que, nesse ambiente complexo de legislação ambiental de idas e vindas, ainda se tenha a ideia de se vincular ao seguro ambiental ao licenciamento, né, de atividades de impacto, né? Não, tem que fazer um seguro. Seguro em que circunstâncias, para quê e que tipo de apólice? Não se sabe, né? Então, é fundamental hoje nós estudarmos isso, porque o seguro é algo que vem crescendo de lá. E o que é pior, sempre nos é exigido lá de fora, aqui para dentro, né? E num momento de crise econômica como essa, isso passa a ser um fator de desequilíbrio de mercado. Você sabe, Zancopé, uma boa notícia até no ambiental, quando foi feita a Constituição Estadual, que eu participei, fui constituinte, e eu coloquei no artigo 191, no parágrafo único, uma coisa que não tinha São Paulo, que era a Polícia Militar Ambiental. Então, não existia. Existia antes, era uma coisa que dependia da Secretaria da Agricultura. E imagine você, a Polícia Militar Ambiental de São Paulo, que eu pude pôr na Constituição, ela hoje é tão competente, olha a boa notícia, ela está com 2.300 homens, 4 batalhões de oficiais especializados em polícia ambiental, coisa que São Paulo não tinha. Aliás, eu tenho orgulho de falar isso, quando eu fui o primeiro professor da Academia de Polícia Militar em Direito Ambiental. Olha aí. Olha então, quando na época ainda era instrução de Polícia Florestal, em 94, a Academia, a PMBB, a Academia do Barro Branco, foi a primeira unidade universitária nas Américas a ter uma disciplina de direito ambiental. E agora tem a Polícia Ambiental inteira, que eu pus na Constituição Estadual, e 2.300 homens treinadíssimos, e o Brasil está vindo aprender com a Polícia Militar de São Paulo. Pastor Geovaldo, o que é este evento que a Willow Creek Brasil organiza? Parece que é considerado a maior conferência de liderança do mundo, é isso? É isso mesmo. Esse evento começou em 95, lá na igreja de Willow Creek, lá nos arredores de Chicago. Quem teve a ideia foi o pastor Bill Hybels, pastor daquela igreja, sempre envolvido na área de liderança, capacitação, sempre convidado para falar em vários eventos a esse respeito. E ele teve a ideia de realizar esse evento lá na igreja dele, de uma forma bem abrangente, porque o Bill ele acredita, e nós acreditamos, que
todos têm a ganhar quando um líder melhora. Então, partindo do pressuposto que quando um líder, quem exerce liderança, ele é capacitado, ele é treinado, em certo aspecto, ele ganha com aquilo que ele fez, com aquilo que ele participou, todos ao seu redor ganham. Seja desde o pai, do marido, do profissional na área que esteja exercendo, o governo, etc. e tal. E também, uma das nossas premissas é que nós temos que aprender com todos. O Summit, ele nunca foi fechado, ele é de igreja. Não, não é de igreja. Ele é promovido por uma igreja, mas ele é aberto a quem quer participar. Para que vocês tenham uma ideia, nesses 21 anos, né, completou agora em agosto passado, já passaram pelo Summit quem vocês puderem imaginar de líderes ao redor do mundo. Já esteve desde ex-presidentes como Bill Clinton, Jimmy Carter, o Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o general Colin Powell, já esteve várias vezes, Condoleezza Rice, professores das maiores universidades do mundo, os chamados, né, gurus da área de administração, como também, lógico, pastores, pessoas ligadas à ONG, a organizações, sejam elas cristãs ou não, participando do Summit. Este ano, no Summit desse ano, nós tivemos desde, por exemplo, o Ed Catmull, que é simplesmente o presidente da Disney Animation. E ele foi falar sobre liderança criativa. Nós tivemos lá também o fundador, o CEO, de uma das maiores redes de hotéis do mundo, hotéis de luxo, né, o Carlton Hitz. Ele esteve presente falando também. Jim Collins, que está sempre aqui participando no HSM. Então, professores de universidade, a Brené Brown, enfim, várias pessoas nessa área. Então... É sempre nos Estados Unidos? Ele acontece ao vivo, lá em Chicago, lá na igreja de Willow Creek, hoje, para mais de 8 mil pessoas. Gente do mundo inteiro ali participando. Então, ele acontece ao vivo. Porque o que aconteceu? Ele começou a crescer, ele começou com 2 mil pessoas e foi crescendo, e gente do mundo inteiro indo participar. E aí começa, poxa vida, seria tão bacana se pudesse ter no Brasil, na África do Sul, na Índia, na China, na Rússia. Mas como replicar um evento dessa magnitude, são 2 dias esse evento, com esses preletores, né, como replicar esse evento nesses outros países? Impossível. Não somente por questão financeira, como também por agenda desses preletores. Então, a forma encontrada, lá em 2004, se reuniram e decidiram, então, produzir esse evento, gravar uma produção, extremamente profissional, de alta qualidade, e nós podemos replicar este evento através de vídeo. Então, ele é uma conferência em vídeo, dublado, legendado, traduzido em todos esses países. Hoje nós estamos em 104 países. São mais de 800 cidades, com cerca de 260 mil participantes. No Brasil, este ano, nós teremos 47. Já tivemos alguns, né? Esse próximo final de semana, ele sempre acontece de quinta a sábado e tal. Nós teremos mais acontecendo, e a nossa expectativa de 20 mil participantes no Brasil. Aqui em São Paulo, especificamente, nós teremos ainda em Santana, nós teremos na Zona Leste, em Itaquera, em São Miguel, acontecendo. Depois teremos aqui em Cotia. Como é que se participa? Se eu quiser participar, o Zancopé quer participar, como é que participa? As pessoas interessadas, e é importante isso aqui, ele não é fechado, não é um evento evangélico, né? As pessoas podem acessar o nosso site. É exatamente essa, eu teria que ser afiliado, não sei, frequentar essa igreja? Não. Qualquer pessoa. Nós temos várias pessoas. Entra no site? Entra no nosso site, willowcreek.org.br, e lá pode se inscrever, ou summitbrasil.org, esses 2 sites acontecendo. Agora, me permita aqui 2 exemplos rapidinhos aqui. O Coronel está aqui do lado. Em maio deste ano, nós realizamos lá na Academia do Barro Branco, um evento, um summit Forças de Segurança. Presente PM, Aeronáutica, Marinha e Exército. Cerca de 1.200 militares participando lá. E agora o comandante veio nos pedir para a gente já marcar, agendar o do próximo ano. Nós tivemos, semana passada, no Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande, que faz parte da grande Cuiabá, um evento, um summit educacional.
3.800 participantes da área educacional, desde o diretor da escola até o zelador da escola, participando desse evento. Então, ele é muito abrangente, nós temos o Summit Business, o Summit voltado para jovens, né? Então, ele é bem... Repete o endereço que se pode acessar. willowcreek.org.br ou summitbrasil.org. Coronel Ferrarini, como se entra em contato com esse trabalho fantástico que o senhor... Eu ia dizer que eu acompanho o teu trabalho há 40 anos, mas vão descobrir a tua idade. Se você entrar no site www.coronel.Edson.Ferrarini, Coronel Edson Ferrarini é o teu site. Você vai conseguir, vai ter todas as informações lá necessárias. Parabéns, é brilhante. É aqui na igreja São Judas, ali, não é? Nós estamos reformando o espaço. É ali ainda? Estamos reformando aquele espaço para fazer do lado o trabalho. Mas no site nós vamos ter toda a informação necessária. Então, mas essa é a minha dúvida. Mas continua ali realizando o seu trabalho. Ali realizando o nosso trabalho, tudo igual. Nós vamos... eu estou entrando no site e tem o endereço ao lado que eu estou abrindo agora também, ajudando, porque o problema da droga, depois que o cidadão entra no mundo da droga, é uma coisa incrível. Ele troca tudo pela droga, nós já falamos isso aqui, tudo pela droga. E, de repente, tem um momento que você tem que investir nele, ou através da religião, ele troca e fica feliz, troquei a cocaína por Jesus, é ótimo isso aí. Ou você o convence que ele está jogando tudo dele fora e que só depende dele. Porque, normalmente, em 70%, 60% das pessoas, eles não querem ajuda. O melhor é não entrar. Depois que entrou, o caminho de volta é muito penoso. Pinheiro Pedro, como se acessa a revista Ambiente Legal, Pinheiro Pedro? Ambientelegal.com.br. É o portal ser Ambiente ambientalista Legal. No Brasil? É sempre difícil, né? Mas eu costumo dizer, eu sou um advogado ambientalista, não sou um ambientalista advogado, é complicado. Sim. Então a gente trata das questões ambientais para além da militância. A revista Ambiente Legal, ela já tem quase 11 anos. Eu faço a pergunta porque se ouve tanto de ambientalistas no mundo todo, mas no Brasil você tem uma vontade, uma força, eu fico imaginando passo a passo que você consegue. Mas se a gente observar do período de militância em causas ambientais, da década de 80 para cá, é uma avenida pavimentada que nós temos hoje no Brasil. Então, vale a pena, né? E a gente ainda tem muito o que fazer, né? Mário Covas, vereador Mário Covas, já se definiu o candidato a prefeito pelo PSDB? Não, ainda não. Ainda não. E eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu não posso dizer que os tucanos continuam em cima do muro. Não, em cima do muro não. Aqui a gente tem muitas opções. Não, né? mas também felizmente nós temos um partido grande. Mas não vamos escolher uma linha Mauricinho, né, que está se observando. Olha, ali, né? Não sei. A gente pretende escolher aquele que vai ganhar a eleição. Eu estou então, se vai imaginando ser Mauricinho ou não... seu pai observando hoje esse ambiente aqui, ele ia ficar meio preocupado. Mas Mário Covas, tem vários candidatos a candidatos dentro do PSDB? Sim. Porque parece que os outros partidos já têm definição, né? Tem, fulano, mas... ciclano, tem um outro que levanta a bandeira, eu sou candidato. É assim, quando você tem alguém, uma força política no partido, que já desponta logo antes da eleição, muito antes da eleição, como alguém que tem condições de ganhar a eleição, ou seja, numa pesquisa eleitoral ele aparece na frente, ele naturalmente, o partido tem interesse em ganhar a eleição, naturalmente vai forçá-lo, ou vai tentar convencê-lo a ser candidato, né? Então, no caso aqui, você tem um Somano que é do PRB, não há contestação nenhuma dentro do PRB de ter um outro candidato. Assim como a Marta no PMDB, que ainda... Marlene Campos Machado. Então, você tem alguns candidatos que são assim. No caso do PSDB, isso aconteceu ao longo do tempo. Sempre nós tivemos ou o Geraldo Alckmin ou o Serra como candidatos, que eram os candidatos que despontavam à época. Desta vez, nenhum dos dois é candidato. E, portanto, a candidatura que o PSDB terá é uma candidatura nova. E, por isso, você tem muitos pretendentes. E, por outro lado, você vem... o PSDB carrega
a antítese ao PT. Está muito claro isso. Para o eleitor, o contrário do PT é o PSDB. Então, ele passa a ter uma condição eleitoral muito grande para essa próxima eleição. Então, você tem uma convergência de interessados para ser candidato. Como o partido é muito grande, tem uma bancada grande de deputados federais, estaduais, de liderança, é natural que você apareçam muitos candidatos. Aí cabe ao processo interno de escolha ser democrático e ser o mais vantajoso para o próprio partido. Vereador Mário Covas, advogado Pinheiro Pedro, pastor Geovaldo de Freitas, Coronel Ferrarini, agradeço a presença de todos no Gente que Fala, que tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.